Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu citei o texto aqui invertido, 2 de Coríntios, capítulo 2, o verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus revele para nós o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo, a vitória que Ele nos concede, no nome dEle mesmo. O apóstolo Paulo, irmãos, começa este versículo dando graças a Deus. Dando graças a Deus. É bom lembrar que Paulo estava passando por uma tribulação acompanhada de um sofrimento intenso, a ponto de desesperar da própria vida. Contudo, em meio a tudo isso, brota da alma de Paulo uma gratidão e um louvor a Deus. Ele disse para nós que nós devemos dar graças a Deus, dando sempre graças por tudo a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, verso 20. Depois ele falou novamente: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 18. A gratidão faz parte da vida triunfante, ou da vida que triunfa em meio às tribulações e sofrimento e lutas. Isto é um milagre do Evangelho da graça na nossa vida. A vida cristã autêntica é vitoriosa apesar das circunstâncias, e não porque foi livre delas. É Deus que dirige a nossa história do começo ao fim. É Ele que trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não existe acaso, coincidência, nem determinismo. Não existe. Quando o assunto é a soberania de Deus. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, permita e tenha um propósito.
Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Eu gosto muito da resposta que os 3 jovens hebreus deram ao rei Nabucodonosor na Babilônia. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos ouvir esta leitura da palavra de Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A maior expressão de triunfo, no caso desses jovens, estava dentro da fornalha e não fora dela. É triunfo na alegria, no choro, é triunfo na saúde, na doença, é triunfo na prosperidade e na adversidade, na fartura, na privação, na aprovação e também na rejeição, porque é triunfo em Cristo. É triunfo em qualquer situação. É triunfo mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando as coisas parecem que não estão dando certo, surge o brado de triunfo dos cristãos. O brado de triunfo de um cristão verdadeiro, de um crente verdadeiro é este. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo a nossa vitória é constante e indestrutível. Em toda e qualquer circunstância, o crente em Cristo, o crente salvo, porque tem crente que não é salvo. Tem crente que não é salvo. Mas o crente salvo pode dizer: graças te dou, ó Deus, e dizer como uma expressão legítima do coração. O liberto tem um estilo de vida, tem um estilo de linguagem que se manifesta na gratidão e no louvor. A nossa gratidão não está condicionada ao que acontece ou deixa de acontecer neste mundo, mas ao que Deus fez por nós na cruz do Calvário e ao que Ele é em nós a partir da ressurreição. Então, vamos tirar a murmuração da nossa boca e substituí-la pelo louvor do coração cheio de gratidão a Deus. Que o Senhor, que vive em nós, nos ensine a viver com mais cautela na nossa linguagem. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. O triunfo
é algo precioso para os homens, tanto da época de Paulo, como também da nossa época. Porém, o triunfo dos homens é passageiro. Quando um campeão perde, ele tem que ceder a coroa ao outro. Ninguém permanece campeão para sempre neste mundo. Mas em Cristo, a vitória jamais será tirada de nós. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Talvez seja este o absurdo da afirmação de Paulo: triunfo que não acaba nunca. Cristo nos conduz sempre em grande vitória. Veja bem, o triunfo de Cristo não é um evento ou uma ocasião. Triunfar em Cristo não é algo que fazemos, mas algo que somos em Cristo. Somos nele. Esta é a grande diferença entre a vitória em Cristo e a vitória deste mundo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Deus mesmo fazendo em Cristo. É Deus que faz, e faz em Cristo. Cristo é Deus, então é Cristo mesmo fazendo, operando, manifestando a vida de triunfo, a vida vitoriosa, a vida de vitória. Tudo acontece em Cristo. Nós estamos em Cristo a partir da cruz. É importante saber bem acerca desse estar em Cristo. Em Cristo. Em Cristo significa que estamos colocados nele. Foi Deus que nos colocou nele. Quando foi que Deus nos colocou nele? Foi quando ele foi levantado da terra sobre a cruz. E nesse ato do levantamento dele da terra, ele prometeu nos atrair, e de fato nos atraiu a si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi o que Jesus prometeu. Então, no momento da sua crucificação, antes da sua morte, no levantar, ele nos atraiu a si. Ele atraiu a todos. Nele fomos colocados por ele mesmo, pelo seu poder. A partir da atração, a partir da cruz, nós estamos em Cristo em qualquer situação e circunstância. Estamos em Cristo. A partir da cruz, nós estamos em Cristo. E a partir da ressurreição, Cristo está em nós. Em Cristo significa a nossa total união com Ele a partir da cruz. Romanos 6, o verso 5, eu gosto da versão que diz que fomos unidos
a Cristo, mas vamos ouvir aí a versão do irmão. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. A versão que eu anotei aqui diz assim: e desse modo fomos, passado, fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vejam os irmãos, fomos unidos a Ele, isto é, na pessoa de Cristo. Nele morremos e também ressuscitamos. E agora Cristo está em nós, vivendo a sua vida de ressurreição, de poder, vida justa e santa. Triunfar significa uma alegria muito grande, uma expressão radiante de alegria, porque alcançou uma grande vitória e derrotados estão todos os inimigos. Agora, é preciso entender o seguinte: o triunfador é Cristo. O triunfador é Cristo, que nos faz triunfantes pelo seu triunfo. Cristo é o vitorioso. Ele venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição. Agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Este triunfo não é esporádico, mas perene. A palavra que Paulo usa é sempre. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Cristo foi à cruz e triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o demônio, e nós triunfamos juntamente com Ele. Portanto, o pecado e o demônio não têm nenhuma chance sobre nós, porque a sua grande vitória, a vitória do Senhor, se manifesta em nós e através de nós, por Cristo que está em nós constantemente. A vitória não é uma coisa, não é uma experiência, não é uma doutrina, não é um assunto. A vitória, irmãos, é uma pessoa. E nós sabemos quem é essa pessoa. É Cristo. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Apenas isto é vitória. Cristo ninguém derruba. Então nós também não cairemos, porque nele estamos e ele está em nós. Cristo ninguém derrota, então nós também não seremos derrotados. Cristo não vive em nós o pecado, Cristo não vive em nós o fracasso, Cristo não vive em nós a derrota,
Ele não vive em nós a vergonha, Cristo não vive em nós o escândalo, Ele não vive em nós a canalice, a safadeza, a vida dúbia. Não. Qual é o tipo de vitória que Deus quer que conheçamos? Qual o tipo de vitória Deus quer que você conheça? Não mais eu, mas Cristo em mim. Aqui está a maior expressão de vitória, de triunfo que se tem conhecimento em todo o universo de Deus. Você morreu e acabou. Você morreu em Cristo. Não é morte física, é morte do ponto de vista espiritual, porque Jesus nos atraiu a si, em seu corpo, nos identificou naquela cruz. Então você morreu e acabou. Agora Cristo vive em você. Ele vive em nós. Cristo vive em nós para vencer através de nós. Ele é o vencedor. Quem já descobriu que Cristo é suficiente, também descobriu que não precisa de mais nada além dele. Tá? Aqui você vai descobrir se você é um triunfante em Cristo de fato, ou se você é apenas um crente não salvo, um religioso, não é? um frequentador. Se você tem a experiência ou se você tem só frequência. Se você descobriu que Cristo está em você e que Cristo é suficiente, então você vai descobrir também que não precisa de nada mais além dele. Cristo em mim é suficiente. Se Deus é por nós, quem poderá prevalecer contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá nos derrotar? Nada poderá prevalecer ou derrotar um cristão nascido de novo, porque é Deus que está nele, e este Deus que está nele é por ele. A vitória de que precisamos é Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Irmãos, a vitória que nós precisamos, a vitória que você precisa, é Cristo vivendo em você a vida dele, a vida justa e santa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 15, o verso 57, ali também Paulo aparece expressando a sua gratidão a Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não diz, vai e vença. Deus não está dizendo, vá e vença. Não. O que ele diz é o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a nossa vitória. Cristo venceu, é vencedor e nos dá a sua vitória. Por isso, graças a Deus. Ele não só
dá a vitória, a sua vitória, mas também nos conduz sempre em triunfo. Por isso, graças a Deus. A vitória não é conquistada por nós, pelo nosso esforço. Ela é obtida gratuitamente por meio da fé na palavra de Deus. Essa vida vitoriosa não pode ser produzida por nós, não pode ser produzida por você mesmo, mas é Cristo vivendo em nós, manifestando a sua vitória, o seu triunfo. Esse poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos a nossa morte com Cristo, com Ele. É Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Preste atenção. É Deus mesmo que em Cristo nos conduz em triunfo. Então o nosso triunfo tem que ser verdadeiro, tem que ser real, porque é Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Não é eu me conduzindo em triunfo. Se eu fosse me conduzir em triunfo, eu seria um fracasso total. Mas aqui é Deus mesmo em Cristo que nos conduz em triunfo. Fora de Cristo não há vitória espiritual nenhuma. O nosso triunfo é em união com Ele na sua morte e ressurreição. O nosso triunfo acontece em união com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Não somos conduzidos em triunfo por nosso conhecimento. Não é o nosso conhecimento que nos conduz em triunfo, não é a nossa piedade que nos conduz em triunfo, não é a nossa virtude, nem nossas obras, dedicação, coisas assim. Quem nos conduz em triunfo é uma pessoa que por nós morreu na cruz, nele nos fez morrer, ressuscitou para viver em nós a expressão total do seu triunfo, da sua vitória. A única maneira de ser conduzido em triunfo é em Cristo. É em Cristo. Fora de Cristo, você é um derrotado. A única maneira de ser conduzido em triunfo, em vitória, é em Cristo. Se você está em Cristo, está experimentando o triunfo dele em todas as circunstâncias e sempre. Não construímos o caminho vitorioso, mas Cristo é o caminho que Deus colocou diante de nós, o caminho da vitória. É por Ele que vamos conhecer a vitória, o triunfo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar, é o cheiro do seu conhecimento, o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma, o perfume de Cristo. O cristão é o bom perfume de Cristo que está dentro dele. Cristo está dentro de nós. Somos o bom perfume de Cristo, porque esse perfume de Cristo está em nós e de nós exala. É uma vida impactante. Ele exala. O aroma da vida de Cristo exala de nós. Cristo manifesta em nós e através de nós o bom cheiro
do seu conhecimento. O perfume aqui não é uma substância que o crente usa, mas o próprio crente. É você, irmão. Se você é nascido de novo, não é cheiro de podre, não é cheiro de pecado, é o bom perfume de Cristo. O bom perfume não consegue se ocultar. Ninguém consegue abafar um bom perfume, não é? Se alguém está ao seu lado, está usando um bom perfume, você vai sentir na hora. Um bom perfume. João capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando um arráteu unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Que coisa boa, hein? O que aconteceu com a casa? Ela ficou cheia do cheiro do perfume. Agora, é assim com a gente. Se Cristo está em mim, a casa, o ambiente onde você está vai ficar impregnado, vai ficar cheio do cheiro desse perfume, do perfume da vida de Cristo em nós. O cheiro do seu conhecimento, da sua vida sendo manifestado em nós e através de nós. Agora, para uns tem cheiro de morte para a morte, mas para outros tem cheiro de vida para a vida. A nossa vida e a nossa mensagem não são neutras. Produz salvação ou condenação. A nossa proposta de vida ou é aceita ou é rejeitada. O mesmo mar que foi o caminho da libertação dos hebreus foi o lugar da destruição dos egípcios. Não sou eu fazendo o melhor para Deus, mas é Deus que fez tudo por mim em Cristo. Deus não deu o seu melhor para nós. Ele não deu o seu melhor. Ele deu a si mesmo por nós na cruz e para estar em nós na ressurreição. Cristo fez tudo por nós para ser o tudo em nós. Cristo é o nosso triunfo. Cristo é a nossa grande vitória.